queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, iniciando mais uma semana. Espero que todos estejam bem, tenham tido um excelente final de semana e vamos começar nossa semana com o pé direito, com um conteúdo novo na nossa aulinha de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre círculo e circunferência. Circunferência e círculo. Você sabe qual a diferença? Você sabe me dizer se eles são a mesma coisa? Círculo e circunferência são a mesma coisa? Ou existe uma diferença aí? Pois é, nós vamos aprender isso hoje. E também vamos conhecer algumas partes importantes que tem nas circunferências, tá? Para que a gente possa compreender o conteúdo e que vocês possam tirar uma nota 10 aí na nossa atividade de hoje. Prestem atenção aqui comigo. Aqui, gente, eu desenhei, né? Que nós temos círculo e circunferência e aqui eu tenho um desenho e aqui eu tenho outro. Qual a diferença entre esses dois desenhos aqui, né? Aqui você vê, né, um desenho que não está pintado e aqui está. Veja aqui pela legenda. Esse desenho que não está pintado nós chamamos de circunferência e esse pintado chamamos de círculo. Qual a diferença aí? A circunferência, ela é essa parte, gente, aqui, ó, ao redor. Essa linha aqui ao redor, ela é chamada de circunferência. E ela é formada por vários pontos. É como se fosse a junção de vários pontinhos, um ao lado do outro, formando essa circunferência. Ok? E o que é o círculo? O círculo, ele é a circunferência, essa parte aqui, que contorna também, a circunferência, ela faz parte do círculo, mas o círculo também além da circunferência, ele é o que está dentro da circunferência, tá? É como se fosse a área, né? Tudo que está aqui dentro, que compõe toda essa parte, também é círculo, ok? Então, circunferência é apenas ao redor do círculo. Círculo é ao redor e o que está dentro. Entendido, né? Então, eu acho que deu para ficar claro aí qual é a diferença entre circunferência e círculo. Agora, olhando para cá, né? A gente está vendo aqui que nós temos 3 circunferências, né? E aí, gente, como eu falei aqui, a circunferência, ela é formada por vários pontos que compõem, né, essa linha aqui, ok? E a circunferência, esses vários pontos, né, o que que eles têm? O que que liga eles? Um ponto central. Eu não sei se está bem no meio, acredito que sim. Um ponto central, tá? Deixa eu ver aqui, acho que dá para vocês entenderem, né? Um pontinho central que liga aos outros pontos, esses pontos aqui. Lembra que eu disse que eles são montados por pontos? Pois é. E aí, gente, quando nós temos aqui um ligamento de um ponto central até um ponto da circunferência, essa ligação aqui de um ponto para outro, nós chamamos de raio. É bom vocês saberem como é que a nomenclatura das coisas, tá? Nós chamamos de raio. Um ponto, uma linha que sai do ponto central da circunferência para o ponto extremo aqui da circunferência, chamado de raio. E quando eu tenho aqui o ponto central, aí, ó, vem aqui desse ponto da extrema, passa pelo ponto central e continua até o ponto da outra extrema. Eu chamo de quê? Eu chamo de diâmetro, ok? Raio e diâmetro. O que é o raio? Ó, o que é o raio? Ele é a metade do diâmetro. Se eu olhar essa linha apenas aqui, ó, desse ponto a esse ponto, eu tenho o quê? Eu tenho um raio. Vamos colocar os pontos representados por letras. Aqui ponto A e aqui ponto B.
Do A até o B, a gente representa assim, ó. A, B e um tracinho em cima. A gente chama de raio. Agora aqui, preste atenção. Esse ponto será o ponto A, esse aqui será o ponto B e esse será o ponto C. Se eu representar o ponto A até o ponto C, ó, começando no ponto A até o ponto C, eu tenho o diâmetro. Mas, se eu representar aqui o ponto A até o ponto B, só até o B, eu tenho um raio. O raio só vai até aqui. Aí, se eu representar aqui de outra forma, o ponto B até o ponto C, ó, B até o C, aqui eu tenho outro raio, certo? Então, o que é o diâmetro? São dois raios juntos. É o raio duas vezes. E se, por exemplo, esse raio aqui tiver uma medida, digamos, né, por exemplo, de 2 centímetros, se eu sei que um raio vai ter 2 centímetros, o diâmetro ele tem o dobro do raio, ele tem um raio duas vezes. Então, ele vai ter o quê? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou descobrir que esse diâmetro aqui será de 4 centímetros. Entenderam aí, né? É um exemplo para vocês saberem fazer a nossa atividade. Outro exemplo, agora vamos olhar para essa circunferência aqui. Eu vou representar aqui para vocês de forma bem aleatória, tá? Veja assim que tá bem aleatório. Prestem atenção no que eu tô querendo explicar aqui para vocês. Aí vocês estão vendo aí esse monte de ponto, né? E eu vou representar esses pontos, tá? Vamos lá. Aqui R, aqui é S, T, U, V, esse é o W, X, Y, Z, aqui eu vou colocar um O. Só um exemplo, tá? Então eu vou perguntar a vocês quais são os pontos internos dessa circunferência. O que é interno? O que está dentro. Então, os pontos internos nessa circunferência aqui serão, ó, o que está dentro, X, T, W e Z. Então, vamos botar X, T, W e Z. Não precisa colocar como eu coloquei aqui, porque eu não tô de uma linha para outra, de um ponto para outro. Eu tô vendo os pontos individualmente. Agora, quais são os pontos que estão nas extremidades da circunferência? Na própria circunferência, ó, no próprio círculo. Né? Eu vou colocar aqui extremidade. Quais são os pontos? Ó, Y, S, U e O. Y, S, U e O. E quais são os pontos que estão no exterior? O que é exterior? Fora. Fora da circunferência. Quais são? Ó, o R, tá fora, e o V. Então, R e V estão fora. Entenderam aí como é que funciona? Se eu perguntar para vocês qual é o ponto central dessa circunferência, seria o W, que ele está bem no meio. Se eu representar aqui, por exemplo, o W até o ponto U. Ó, W ao U, aqui, ó, o W até o U. Eu estou representando o quê? Um raio. Se eu representar o ponto U até o ponto Y, ó, ponto U até o ponto Y, o que é isso? É um diâmetro. Entenderam aí, gente, como é que funciona? Como é isso? Essa questão aí de raio e diâmetro? Espero que sim, né? Acho que tenha ficado claro. Mas, para dar complemento a toda a explicação, eu vou colocar aqui mais uns 2 videozinhos de explicação que vocês, tenho certeza que vocês vão sair aqui dessa aula expert em circunferência, em círculo, em raio e em diâmetro, ok? E aí depois eu retorno aqui
para dizer como vai ser a atividade de hoje. Olá, coleguinha! Nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre a circunferência e o círculo. A circunferência é a figura geométrica que temos aqui, ó, no exemplo aqui embaixo, formada por todos os pontos de um plano que ditam igualmente de um ponto fixo desse plano. Temos aqui um ponto fixo, que é o centro da circunferência, e do centro da circunferência, que é esse ponto aqui, temos até a circunferência o raio. Olha só, do centro até a circunferência, se traçarmos um segmento, esse segmento vai ser chamado de raio, certo? Para qualquer ponto da circunferência. Do centro a qualquer ponto da circunferência, temos o raio. O círculo é a região interna da circunferência. O círculo é limitado pela circunferência. Olha só. Essa área pintada de amarelo é o círculo, certo? E essa parte que está de preto, certo? É a circunferência. Vou aqui anotar para você, ó. Essa parte interna da circunferência que está aqui, ó, pintada de amarelo, é o círculo. E esse que está de preto, ó, é a circunferência. Então é isso aí, coleguinha. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre circunferências e o uso do compasso. Circunferências são figuras geométricas planas, geralmente representadas por figuras perfeitamente redondas. Mas qual é a diferença entre circunferência e círculo, prof? Circunferência representa a linha curva que limita o círculo, e o círculo representa a área interna. Um círculo possui raio e diâmetro. Raio e diâmetro? O que é isso? O raio é um segmento que liga o centro da figura a qualquer ponto localizado em sua extremidade. O diâmetro da circunferência é um segmento de reta que passa pelo centro da figura, dividindo-a em duas metades iguais. Por isso, o diâmetro equivale ao dobro do raio. Ai, mas é muito difícil fazer um círculo perfeito. Como que a gente pode fazer um círculo assim, bem redondinho? Para fazer um círculo, nós utilizamos o compasso, que é a ferramenta ideal para traçar circunferências. O compasso que conhecemos hoje foi inventado pelo cientista matemático Leonardo da Vinci. Ah, mas de compasso eu entendo muito bem. Nós, os compassos, possuímos uma ponta seca em forma de agulha que determina um ponto fixo no papel. E a outra ponta possui um grafite para traçar a circunferência, tendo como centro a ponta seca. Para fazer um círculo, você precisa segurar a alça do compasso, utilizando o polegar e o indicador. Há também 1 ou 2 parafusos nas dobradiças que mantêm as duas pernas em posição. Se o parafuso ou os parafusos estiverem frouxos, você pode utilizar uma chave Phillips para ajustá-lo. A função da agulha, que chamamos de ponta seca, é o ponto central de um círculo desenhado. E na outra ponta, temos um grafite que serve para desenhar a circunferência. Essa porquinha é usada para ajustar a ponta do lápis para ficar no lugar.
Se esse grafite estiver desapontado, você pode utilizar uma lixa de unha para apontá-lo. E como é que utilizamos o compasso para fazer um círculo com diâmetro de 10 centímetros? Bom, sabemos que o raio de um círculo é a metade de um diâmetro. Então, qual é a metade de 10? 5. Trace uma semi-reta de 5 centímetros, coloque a abertura do compasso exatamente nessa medida. Depois coloque a ponta seca em uma das extremidades e faça o círculo. Você também pode medir esse raio direto na régua. É muito importante que você faça a pressão correta ao usar o compasso escolar. Do contrário, você pode quebrar ou afundar a ponta, fazendo com que ele perca sua precisão. Agora que você já sabe a teoria de como utilizar um compasso, vamos praticar? Pegue uma folha qualquer e treine com seu compasso, até conseguir fazer círculos perfeitos. Depois que você treinar bastante, pegue o seu caderno de matemática e faça círculos com 10 centímetros de diâmetro, com 8 centímetros e com 4 centímetros de diâmetro. Lembre-se, se uma circunferência tem 12 centímetros de diâmetro, o seu raio é a metade disso, ou seja, 6 centímetros. Então, para fazer uma circunferência com 12 centímetros de diâmetro, eu tenho que abrir o meu compasso em 6 centímetros, medi-lo na régua. E aí, depois que ele estiver com abertura de 6 centímetros, eu vou fazer a circunferência com 12 centímetros de diâmetro. Yupi! Yupi! Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Eu sou muito útil. Bom, pessoal, eu acredito que agora tem ficado aí super claro para vocês, né, toda a explicação. E a atividade, ela será em PDF, tá? Vocês irão me pedir e eu irei enviar a atividade em PDF. Essa atividade, gente, no início, tem toda uma explicação sobre o conteúdo lá, bem detalhado mesmo. É importante que você leia, né? Eu procurei assim a dedo, já que nós não temos nos nossos livros explicações nesse sentido, esse conteúdo em si nós não temos no nosso PNLD, então eu coloquei como se fosse um livro mesmo. Então vocês leem para poder consolidar de fato a aprendizagem do dia de hoje, tá bom? E aí, em seguida, nós temos a atividade com exemplos bem parecidos com esses que eu coloquei para vocês. E aí depois eu aguardo as fotos da atividade que vocês irão fazer no caderno. Quem puder imprimir, melhor ainda, se você puder imprimir. Tem aluno que sempre imprime, melhor ainda. Se não, é importante que você preste muita atenção para responder corretamente no caderno, para não se confundir, não se atrapalhar, tá bom? E aí eu aguardo as fotos da sua atividade feita e depois eu retorno com a correção. Tchau, bons estudos!